Yeah, let's go. Olá pessoal, vamos começar o nosso tutorial. Primeiro eu gostaria de mostrar a vocês essa prensa que eu fiz com sobras de madeira que eu tinha em casa mesmo. Comprei apenas os parafusos e a borboleta e ficou bem baratinho. Nós vamos precisar de 3 papelões, eu uso 1.9, 2 folhas de papel offset, papel A5 para o miolo, eu estou utilizando 240 gramas, tesoura, abraçadeira, estilete, cabeceado eu comprei na internet, na oficina Full, no Mercado Livre, foi aonde eu encontrei, porque aqui eu não encontro esse tipo de material. Um pincel para poder passar as colas, tá? Vamos utilizar 2 tipos de cola. Réguas e o papel Percalux. Ele parece um pouquinho com couro, mas é papel. A linha de pipa, porque ela é bem resistente. Talvez ao decorrer do processo apareça mais outros materiais que eu não coloquei aqui, ok? Eu estou utilizando esse pacote de 240 gramas porque minha filha queria um sketchbook que ela pudesse pintar também com aquarela. Como a gente não encontrou algo que tivesse um valor razoável, nós vamos fazer esse sketchbook com 240. E ela quer justamente essa quantidade de papel no miolo, que é 100 folhas de papel. Vai ficar bem grosso, mas eu acho que fica bonito. Vamos ajeitar ele bem direitinho, eles têm que ficar bem certinhos para o miolo ficar bonito. Você pode usar a régua, pode usar o que tiver em tuas mãos para deixar eles bem alinhadinhos. Então, eu vou colocar na prensa de papel para poder fazer com que ele não saia do lugar. Com a ajuda da régua, eu vou ajeitando para que o papel fique todo alinhado. Prenda bem para que as folhas não saiam do lugar. É muito importante que você deixe bem ajustado e bem justinho. Com a ajuda da serrinha, essas serrinhas que você compra nas casas de construção mesmo, tá? Já tentei com estilete e não deu muito certo, então preferi com a serrinha. Vou serrar mais ou menos uns 2 milímetros o meu miolo para poder entrar com a linha depois de pipa, vocês vão entender mais pra frente. Mas que tenha um pouquinho de profundidade desse corte para que a linha fique ali dentro. Para o tamanho de A5 eu utilizei mais ou menos 6 ranhuras. Vou chamar de ranhuras porque eu não tenho ideia de como poderia chamar. Então, 6 ranhuras que eu fiz para poder colocar a linha ali. Eu medi mais ou menos uns 10 centímetros de linha. Ela tem que passar do tamanho do miolo para ficar mais folgadinho, para ficar mais fácil de poder puxar ela para dentro.
E aí, então, eu passei a cola de blocagem agora nesse momento, gente. Precisa ser cola de blocagem, porque a cola de blocagem, ela cria uma camada emborrachada. Então, ela não quebra como a cola branca. A cola branca não vai funcionar se você utilizar, porque as suas folhas vão soltar todas. Passei uma camada bem generosa e com o pincel eu fui espalhando essa camada. Depois de espalhado, eu fui encaixando a linha nesses frisos que eu fiz. Pronto, a palavra friso. Então, fui encaixando nesses frisos que eu fiz as linhas e apertei bem para ela chegar até o finalzinho. Com a ajuda de um pedaço de lâmina de estilete, eu fui encaixando ainda mais para dentro. E coloquei para secar. Com o Percalux, eu vou encapar a minha capa. Eu havia mencionado que precisamos de 3 papelão A5, né, de capa, mas na verdade a gente precisa de 2. E um desses papelões nós vamos fazer a lombada. Para você saber o tamanho da lombada, você precisará medir o tamanho do seu miolo. A lombada é exatamente o tamanho do miolo. Vou cortar e tirar o excesso desse Percalux, que eu vou precisar apenas 1,5 cm para cada lado. É uma luta deixar ele sem estar enrolado, então eu preferi colocar o adesivo para não me atrapalhar. Daí eu coloquei o adesivo para manter ele aberto, porque fica difícil de não colocar nada ali. Passei cola em tudo. Você tem que passar bastante cola, mas com cuidado para não ficar em excesso, porque se ficar em excesso vai dar bolha e não vai ficar legal. Então, tira todo o excesso que você tiver de cola nessa sua capa. Eu utilizei o rodinho porque facilita bastante, mas você pode usar um pincel, por exemplo. Agora é para utilizar a cola branca para poder colar o Percalux no seu papelão. Não use cola de blocagem, agora é cola branca. Daí, com a minha régua de medida, eu usei para poder saber onde começar, 1,5 cm, e fui adicionando as outras partes, a capa, a lombada e a contracapa. Daí ainda tinha um restinho ali, um pedacinho que eu não precisaria, eu vou cortar esse pedacinho também.
Eu utilizo uma espátula que eu mesma fiz, essa espátula, porque eu não acho espátula de feltro aqui. Eu peguei uma espátula comum, acredito até que seja uma espátula de cozinha, aquelas de confeiteira mesmo, e enrolei o feltro nela. E ficou muito bom, deu super certo, ela não machuca o percalux, então para mim funcionou bem. Você pode fazer isso se você não achar uma espátula de feltro aí na tua região. Eu estou tirando os cantos agora, que eu quero que fique bem bonitinho, com todos os lados com tamanho igual, que isso dá um efeito muito bonito e um acabamento 10. Vou cortar o cantinho também para poder virar, mas vocês tomem cuidado, não deixe menos que 3 milímetros, geralmente eu deixo uns 3 milímetros. Eu já faço no olho, mas existe uma régua cabelo de anjo que vai te facilitar se você não tiver essa habilidade. Passei cola em todos os lados para poder fazer a virada. Como eu não gosto da mesa com cola, porque eu acho que vai atrapalhar o material, o produto pode sujar, eu geralmente passo um paninho úmido para poder tirar o excesso de cola que estiver na mesa, ou até mesmo na minha mão, porque me dá uma agonia ficar com a cola na mão. E eu vou sempre limpando também a espátula, porque como eu uso bastante ela para poder fazer a virada, poderia sujar o material. Então eu vou limpando, tirando excesso de cola, porque pode surgir cola para fora, né? Então é melhor estar limpando. Não esqueça de passar bem a espátula para poder grudar essa virada no teu papelão, tá bom? Vou passar. Vou passar aqui no canto agora para poder dar esse vinco mais forte, deixar ele mais bonito até. Vou deixar agora essa parte secando, enquanto isso vou passar mais cola de blocagem no meu miolo. Vou pegar agora um pedaço de papel offset adesivo para poder fazer esse acabamento aqui no meio. Passo bem a espátula para poder fazer a aderência do papel no papelão.
Voltando para o miolo, existe um material que é utilizado para poder deixar esse miolo mais firme, mas eu também não encontro aqui e eu não sei o nome dele. Mas eu utilizei a gaze, aquelas gazinhas de machucado mesmo que a gente compra em farmácia, e ela dá super certo para isso. Vou medir o meu cabeceado do tamanho que eu preciso, porque daqui a pouco eu vou colar ele também. Eu vou passar bastante cola e vou colar ela aqui, para ela poder proteger e deixar mais firme esse meu miolo. Cortar o excesso da linha, vou deixar só um pedacinho. E agora eu coloco mais cola de blocagem em cima da gaze. Aproveito também para poder colocar o cabeceado. Coloco bastante cola, gente, não tem problema aí, tá? Pode botar bastante cola que vai evitar de abrir ou das folhas saírem. Eu deixei secar de um dia para o outro. Não precisa de tanto, mas eu preferi aguardar. Quando você abre, você pode ver até um pedacinho das linhas. Fica até bonito, parecendo que ele foi costurado. Vou tirar o excesso da gaze. Ele está bem firme, então foi do jeito que eu queria mesmo. Deu certinho essa gaze. Fazer agora a guarda dos dois lados, mas primeiro eu vou utilizar um pedaço do papel para reforçar ainda mais e também ter um lugar onde eu tenha contato da guarda com o miolo. Vou passar a cola e colá-lo. Vou pegar as duas folhas de guarda e vou fazer a guarda agora colada nesse último pedaço que eu fiz de papel. E vou deixar secar bem.
Agora que já tá seco, eu vou colocar o meu miolo no lugar onde eu quero que ele fique e vou passar cola nessa página ali e fechar a página. Depois, com muito cuidado, eu vou virar e passar cola na parte de trás, na página da parte de trás e fechar a página e deixar prensado ali na minha prensa. Eu não consegui gravar, eu achava que eu tinha gravado essa parte, mas o celular não pegou, então... Então, vamos lá, pessoal. Desconsidere a arte, tá? Eu já tinha impresso esse aqui, então encapei com isso mesmo. Então, lembrando, isso aqui é a nossa capa, né? Nossa capa com o papel preto lá, o Percalux. O nosso miolinho, fiz um miolinho bem rapidinho ali pra poder mostrar pra vocês a parte que não foi filmada. Coloquei cores diferentes pra vocês verem melhor, que às vezes, como o nosso produto tava todo branco, às vezes não dá pra vocês perceberem isso aqui, ó. Então, esse aqui é o papel que eu usei para proteger mais ainda a lombada, até que a gente colou apenas a lombada, passamos cola aqui no início, né? Depois nós viemos com o papel, que seria esse rosa aqui, aquele papel mais grosso que nós dobramos ao meio para fazer a guarda. O que eu fiz com a guarda, que é o rosa? Eu peguei a guarda, dobrei, como se tivesse dois papéis rosas aqui, né? Ela tá dobrada aqui, a guarda. Colei um dos lados totalmente aqui nesse papel que tá conectado no miolo. Então, ficou assim, ele tá do início ao fim todo colado, tá? Pra dar resistência ao nosso miolo. Então, agora o que eu faço? Coloquei aqui, como lá no vídeo já tava, né? Coloquei aqui aonde ele vai ficar. E agora eu venho com a cola branca e vou passar por completo, por toda a minha guarda. Pode usar o rolinho, no caso do, né, o miolo maior aí de vocês. Então, pode usar o rolinho, Ai, gente, agora esqueci até o nome. Um pincel, que facilitar pra vocês. Até uma esponjinha dá. Então, aqui, posicionei novamente. O que eu faço agora? Vou, com muito cuidado, fechar a minha capa e pressionar bastante. Pressionei aqui, agora eu viro pro outro lado, faço a mesma coisa aqui nesse lado. Vou passar a cola em toda a guarda também. Com cuidado, vou encostar aqui e vou fechar. Pressiono bem, tá? Tem gente que abre aqui ainda e passa uma espátula. Tô usando até a espátula de confeiteiro aqui nesse momento, ó. Pra grudar e aderir ainda mais essa guarda aqui na capa. Fecho, abro o outro lado com cuidado. Não vou abrir totalmente para não danificar. Pronto. E agora eu venho com a prensa, tá? Se você quiser colocar 2 palitos de churrasco, um aqui e outro aqui, desse lado, essa dobrinha que tem aqui da capa, fica muito bonito, porque ele deixa muito realçado esse espaço. Então, aqui, ó, você bota aqui o palitinho de churrasco e coloca na prensa. Deixa pressionado bastante e deixa secar. Eu deixei secar por mais ou menos um dia. E assim ficou o produto final. Eu gostei bastante, minha filha amou. E ela ainda deu uma ideia de colocar um cinto que ela não usava aqui, estava parado, e para fazer esse fechamento diferente.
depois de eu quase perder o dedo aí tentando furar, vale um like aí, né, gente? Deixa o like aí, por favor, ajuda aí o canal. Eu amei o resultado e ele ficou muito firme. A única coisa que eu acho que eu poderia ter cortado um pouquinho o papelão num dos lados para ele ficar com um pouco menos de borda. Mas no final, assim, achei muito legal o resultado, gostei bastante.